Olá, gente! Nós hoje vamos ver diferença entre dois quadrados. Bem, antes vamos revisar o terceiro caso de produtos notáveis. Então, temos o seguinte, que o produto da soma pela diferença é igual à diferença entre dois quadrados. Então, o produto da soma pela diferença é igual à diferença entre dois quadrados. Logo, nós temos o seguinte, invertendo a expressão, então, a diferença entre dois quadrados será igual ao produto da diferença pela soma ou da soma pela diferença. Exemplo, se eu tenho aqui a ao quadrado menos b ao quadrado, isso vai me dar o produto da diferença de a menos b pela soma de a mais b. Então, vamos então para diferença entre dois quadrados. É muito simples, é um dos assuntos mais simples, né? Então, para isso, vamos entender o que é fatorar. Fatorar significa transformar uma expressão em um produto. Então, nós vamos ver, a partir daí, né, que a diferença entre dois quadrados é o produto de dois fatores. Muito simples. Então, o primeiro passo, nós vamos reconhecer a diferença entre dois quadrados. Então, como é que nós vamos fazer para fazer essa fatoração? Então, eu tenho aqui o primeiro termo e o segundo termo. Eu vou elevar o primeiro, ou melhor, vou achar a raiz quadrada do primeiro termo e a raiz quadrada do segundo termo. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado vai me dar x. Então, vamos relembrar isso aqui. Então, vou abrir aqui um parêntese, né? Se eu tenho o seguinte, raiz quadrada de x ao quadrado, vocês viram que da propriedade potência, corta aqui, vai me dar x. Ou, vamos também raciocinar o seguinte, raiz quadrada de x ao quadrado é o mesmo que ter x elevado a 2 sobre 2. Corta, vai me dar x. Então, na prática, a raiz quadrada de um expoente é só dividir por 2. Então, se eu tenho, por exemplo, raiz quadrada de x elevado à quarta potência, então, isso aqui vai me dar x elevado a 4 meios, que simplificando vai dar x ao quadrado. Ou seja, é só você dividir o expoente por 2. Então, vamos voltar. Eu tenho aqui raiz quadrada de 49. Então, qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 49? 7. Então, a raiz quadrada de 49 é 7. Então, isso aqui vai me dar o produto da diferença entre o x e o 7. Então, é só fazer isso aqui. Então, eu vou colocar aqui x menos 7, que multiplica x mais 7. Bem simples. Vamos ver esse segundo exemplo. X ao quadrado menos 16. Então, primeiro passo, verificar se eu posso ter a raiz quadrada do primeiro termo e do segundo termo. Então, vamos lá. Eu posso tirar a raiz quadrada aqui e posso também tirar a raiz quadrada aqui. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado vai ser x. A raiz quadrada de 16 vai ser 4. Pronto. É só colocar a expressão na forma de fatoração. Lembrando que fatorar significa transformar uma expressão em um produto. Então, isso aqui é o mesmo que ter x menos 4, que multiplica x mais 4. Vamos para um outro exemplo. 4 nonos de x ao quadrado menos 49y ao quadrado. Então, vamos tirar a raiz quadrada do primeiro termo e do segundo termo. Então, vamos lá.
Raiz quadrada de 4/9 vai me dar o quê? 2/3. Raiz quadrada de x ao quadrado vai me dar x. E aqui nós temos raiz quadrada de 49, 7. Raiz quadrada de y ao quadrado, y. Colocando na forma fatorada, nós temos 2/3 de x menos 7y, que multiplica 2/3 de x mais 7y. Então, é bem simples. Basta que eu tire a raiz quadrada desses dois termos, né? Ou desses dois monômios, e coloque em uma expressão de produto. Então, por último, nós temos x ao quadrado menos y ao quadrado. Eu vou mudar aqui, vou colocar y elevado à quarta potência. Então, tirando a raiz, nós temos o seguinte: raiz quadrada de x ao quadrado e raiz quadrada de y elevado à quarta potência. Então, nós temos o seguinte: raiz quadrada de x ao quadrado é x. E raiz quadrada de y, a quarta, vai me dar o quê? Y ao quadrado. Então, lembrando que na prática é só dividir o expoente por 2. Então, isso aqui será igual a x menos y ao quadrado e x mais y ao quadrado. Bem simples. Então, agora vocês vão fazer o exercício para poder aprender, melhorar, né, a aprendizagem. Espero que todos tenham entendido e vamos partir para os exercícios.